Esse capítulo tá dando polêmica, afinal de contas o Izag está se tornando um cuzão. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Não discordo completamente, mas tenho meus pontos. Vamos falar também sobre a surpresa, afinal de contas nós já sabemos quando que os 3 do Batistuta vão entrar para o time do Blue Lock Japan. E eu vou falar isso também com vocês no capítulo dessa semana, na review do capítulo dessa semana. E no mais, temos um personagem, Nagi Seishiro, aparecendo no final. O que ele vai fazer? Vamos comentar sobre tudo isso agora aqui com vocês. Rapaziada, review do capítulo 311 de Blue Lock. Se inscreve no canal, curta e compartilha, me ajude a continuar crescendo por aqui. E checa a descrição, porque nós já temos o anúncio do 31º volume finalmente chegando pro Brasil. Demorou um pouquinho, acho que pela proximidade a Panini deu uma segurada, mas vai chegar lá pra setembro. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês comprarem mangás. E redes sociais e Discord também aí embaixo. Rapaziada, vamos começar aqui porque nós começamos o capítulo com uma cronologia. Falta um dia para a Copa do Mundo Sub-20 começar. E eles estão treinando. O Izag, ele com o passe do Hiyori acaba fazendo um gol. E o Izag, ele começa a questionar o Hiyori sobre, tipo assim, ele tá insatisfeito com o que aconteceu mesmo ele tendo marcado o gol. O Izag, ele entende que talvez com um nível maior, esse gol, esse passe teria sido interceptado. Isso é interessante, porque de fato a ideia é que eles enfrentem sim zagueiros e até jogadores melhores que acabem com a condição de interceptar esse passe. E como é que o Izag sabe disso tudo? O Izag, ele viu várias e várias partidas lá fora. A gente não sabe até quando ele viu, o que ele viu lá fora. A gente sabe do Bunny, mas o Bunny primeiro é um jogador e ele estava jogando no profissional. E os demais? Quantos jogadores tipo Bunny, com idade sub-20, que estão atuando já no profissional, o Izag não viu lá fora? E certamente tudo isso mexe com o Izag, porque o Izag quer vencer. Só que mexe mais com o Izag porque o Izag viu lá fora as condições. E isso pode ser importante. E é mais importante ainda porque o Hiyori, a gente coloca aqui na moralzinha, o Hiyori é reserva do Sai, rapaziada. Isso daí não tem nem discussão. Se o Ego decidir usar o Itoshi Sai, o Hiyori que vai sair do time se ele for o titular 10, vamos dizer assim. A questão é, até o Itoshi Sai entrar no time, o Izag meio que vai ter que se contentar, vamos dizer assim, com o Hiyori. E tá certo o Izag cobrar o Hiyori, mas a questão não é ele cobrar do Hiyori, é como ele cobrou. É isso que o cara azul acaba se intrometendo ali na conversa dos dois e meio que fala assim, pô, Izag, calma aí, irmão, você não fala assim com ninguém, não. E o Izag, ele está sendo cuzão? Ele está sendo cuzão. Ele tem justificativa pra ser cuzão? Não, ninguém tem justificativa pra ser cuzão. No entanto, ele tem um ponto, sim, que vale ser questionável. O nível de enfrentamento dos jogadores do Blue Lock vai aumentar. Certamente, esse nível de enfrentamento maior, dentro do time, tem que haver mais cobrança. Só que saber cobrar também é importante. E é muito legal que quem acaba separando a briga do cara azul e do Izag é o Oliver Aiko, que estava estudando sobre administração de equipe, ou algo muito relacionado a isso. E o próprio Oliver Aiko fala, olha, vamos manter nossos sentimentos acalorados, vamos meio que continuar hypado, mas calma, vamos tentar manter a nossa comunicação legal, porque se comunicar é importante. Esses momentos onde eles vão meio que talvez enfrentar gente melhor que eles, ou vão enfrentar um nível de enfrentamento maior, é importante eles manterem a calma, porque caso contrário eles só vão ser um amontoado de gente correndo atrás de uma bola, enquanto o outro time tá super tranquilo. Certamente, tá, rapaziada? Não é todo confronto que vai ter isso, mas certamente, ou nem são os 11 adversários que vão ter um nível extremamente alto, mas terão adversários com nível alto. Por exemplo, a França, a gente pode esperar mais ou menos aí a França com 3 jogadores muito desequilibrantes. Então é necessário manter essa harmonia. Certamente, isso serve de desenvolvimento para o Izag, no sentido que o próprio Kaneshiro falou que o Izag ficaria mais
sombrio daqui pra frente. E certamente isso acaba mexendo nos moldes da equipe, afinal de contas o Izagi nunca foi esse jogador. O Izagi ele tá se tornando esse jogador mais frio. Diferente do Barou, por exemplo, que sempre foi, o Itoshi-rin, que sempre foi. O Itoshi-rin e o Barou sim, mas o Itoshi-rin não era bem um cuzão, ele era meio que na dele e não gostava de ser incomodado, mas o Barou ele era cuzão mesmo e a galera gostava. Agora o Izagi fez o que o Barou tá fazendo desde o começo e a galera tá pegando no pé. Mas nenhum tá errado, tá? Assim, não pode ser cuzão, mas cobrar e às vezes até criticar ali num tom ok, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Mas certamente isso é de desenvolvimento pro Izagi, para entender o mental dele dentro de campo em situações bem ruins e até mesmo como é que o individual e o coletivo do Izagi vai funcionar quanto a isso, porque é muito importante ele ter o coletivo a favor dele. O ego dele faz justamente isso, né? Ele traz a pessoa pro lado dele, mas o Good Izagi, o Bad Izagi, será que ele vai conseguir trazer essas pessoas pro lado dele? Isso pode gerar até um desenvolvimento individual e um desenvolvimento coletivo do personagem, beleza? Essa é a minha visão quanto a isso. E para finalizar essa briga aqui, nós temos o Izagi Karazu pedindo desculpa e o Itoshi-rin meio que chamando o Izagi na chincha e falando assim: ô Izagi, você tá achando agora que o time vai funcionar do jeito que você quer, irmão? Não é bem assim, né, que o Izagi cobrou, mas enfim, eu entendo a chamada do Itoshi. Guarda tudo isso aí que você tem pra depois que você me vencer de verdade, cara. Tá bom? Seu presunçoso, seu arrogante de merda, alguma coisa assim, né? O Itoshi-rin coloca o Izagi também no lugar dele, mas os questionamentos do Izagi não param por aí. Mas antes nós temos o Buratsuta. O Buratsuta chegando com aquela camiseta social de dinheiro, a gravatinha. O Buratsuta é foda, cara. Ele é um velhinho muito Zé Ruela, cara. Mas eu me amarro nesse velhinho Zé Ruela. Mas ele chega ali, cumprimenta e tudo mais, e o ego ele começa a falar: o que você tá fazendo aqui, irmão? Tipo, o que significa isso? Porque eu lembro de ter pedido pra você não chegar aqui. E o Buratsuta fala: calma aí, calma aí. Eu vim aqui só pra meio que falar um pouco, conversar um pouco com os meninos, né? Meio que dar uma saudação aqui pra rapaziada. Afinal de contas, amanhã tem a Copa do Mundo, né? Mas, enfim, acho que é interessante contar a nossa promessa pra eles, né, Ego? Afinal de contas, talvez eles fiquem até mais motivados. Por que eles vão ficar motivados? Bom, vamos lá. Nós temos agora o Buratsuta revelando as 3 vagas que ele tem. Revelando que, na verdade, não são 23 slots, são 26. A questão é, não necessariamente os 26 precisam ser preenchidos. É no mínimo 23. Então pode ter 23, 24, 25 ou 26. Não necessariamente os 23, os 26, mas o Buratsuta quer as 3 vagas para ele e certamente o de empate teve que meio que ficar refém quanto a isso. A questão é que o Buratsuta fala: olha, eu vou ficar com essas 3 vagas. E uma dessas 3 vagas pertence a Itoshi Sai e certamente a galera começa a ficar maluca. E o Itoshi-rin é o que mais reage quanto a isso, né? No entanto, nós temos o Buratsuta falando quando eles vão se juntar à equipe. Quando o Itoshi Sai e os outros 2 convocados vão se juntar à equipe. Eles vão se juntar à equipe depois da fase de grupo. Então, o Itoshi Sai e os outros 2 convocados vão se juntar ao time pós-fase classificatória, nos mata-mata, nas oitavas, quartas, semi e final. É ali que eles vão ter os 26. Antes disso, na fase de grupo, serão apenas 23 atletas. Só que quando que vai acontecer essa seleção? Essa seleção vai acontecer durante a fase de grupo. O Buratsuta selecionou 300 jovens jogadores e desses 300, 2 vão ocupar as últimas vagas, né? Já que uma dessas vagas é do Itoshi Sai. E essa nova seleção vai ser chamada de Side B. E para quem quiser assistir essa seleção, vai ter que pagar uma taxa adicional na Blue Lock TV e certamente isso é o que o Buratsuta deseja. É lucrar em cima da Blue Lock TV, em cima do projeto, e ele tá conseguindo.
Agora, se esse side B vai ser interessante ou não, é outros 500. Vai dar o lucro que, por exemplo, a Liga Neo Egoist deu, é outros 500, mas ele tá conseguindo sim dinheiro. Enquanto tiver a transmissão dos jogos, teremos também a transmissão do side B, os últimos 2 convocados. Certamente a chamada para esse tipo de evento vai ser sim importante, afinal de contas, pô, a seleção japonesa que começou a ganhar mais notoriedade, começou a ganhar fama por conta do Blue Lock TV e tudo mais, meio que vai ter mais outros 2 integrantes. E aí? E o próprio Buratsuta fala essa questão deles ficarem mais animados. E por quê? Porque os jogadores só vão entrar depois, lá na fase mata-mata. E certamente isso anima os jogadores de meio que se classificarem da fase de grupos. Será? Ou bota mais pressão? Não sei, mas certamente um aviso que o Itoshi Sai pode se juntar à equipe é bem diferente, enquanto os outros 2 a gente vai descobrir apenas depois que a fase de grupo acabar, que assim, eu tenho minha preocupação quando essa fase de grupo vai acabar, porque tipo assim, são 3 partidas. Essas 3 partidas podem durar 3 anos, 4, 5, principalmente a partida da França, que deve durar pra caramba. Então, rapaziada, eu acho que o Nagi só vai voltar em 2030 mesmo, tá? Mas enfim, vamos esperar aqui, vamos ver como é que vai ser a dinâmica de escrita, de narrativa dos capítulos do Kaneshiro em relação a esse arco. E o Buratsuta, ele mostra ali uns tablets com o nome de alguns jogadores, mas antes disso, o próprio o Bachira, o Kiora e o Otoya meio que começa a debochar do Buratsuta, afinal de contas, pô, então basicamente você plagiou a ideia do Ego pra fazer a sua ideia, é isso. Enfim, eles começam a zoar, mas tem ali a imagem de alguns jogadores que estão participando dessa seletiva e assim, cara, ai meu Deus, só tem idiota nessa imagem, tá? Com exceção do Ryosuke Kira, o resto é tudo random e com certeza não vão conseguir a vaga. Com certeza essas vagas vão ficar para Kira e Nagi, tá? Não foi comprovado que eles vão voltar, mas certamente essa vaga vai ficar pro Kira e pro Nagi. E eu já vou falar do Nagi. O Kira é porque ele tá aí, ele é uma joia do sub-18 e tudo mais, ele joga bola, ele entende o futebol. E ele é um camarada que bateu de frente com o Ego, relacionando a briga dele com o futebol, com o pensamento diferente de futebol. E se o Buratsuta quer provar que o Ego tá errado, o Kira precisa estar dentre esses selecionados, beleza? E o próprio Buratsuta agora fala, olha, enfim, eu vou trabalhar aqui para essa seleção terminar quando coincidir a finalização da fase de grupo. Então, meio que se classifiquem, mesmo que isso custe a vida de vocês. Agora o Buratsuta deu uma de Ego e todo mundo fica meio que com frio na espinha. Agora vem os outros questionamentos do Izagi, e aqui eu dou razão pro questionamento do Izagi, mas eu também dou razão para a justificativa do Ego. O Izagi, ele começa a questionar o Ego, tipo assim, o que que isso significa? O que que vai acontecer com o Blue Lock? O Ego, ele fala, cara, não se preocupa, tá bom? Não se preocupa porque eu vou usar isso para fazer de vocês mais fortes. E o Izagi continua, tá, mas e aquele papo de tipo assim, quem foi eliminado do Blue Lock nunca mais vai poder vestir a camisa da seleção japonesa? E se o Kira voltar? O que que vai ser essa regra? Eu não vou usar. O Ego fala isso. Eu não vou usar ele. Simples, acabou. E é isso. O Buratsuta, ele pode selecionar os 3, mas eu que vou decidir se eu vou usá-los ou não. E é aí que vem a narrativa de crescimento de provavelmente um retorno de Nagi Seishiro. Não vai ser em vão tudo que ele passou, porque ele, para voltar pro Blue Lock, talvez ele vai ter que se provar ainda mais, e aí vem um crescimento. Se ele vai conseguir se provar é outros 500, mas vem um crescimento. E o próprio Ego fala, cara, com exceção do Itoshi Sai, os demais jogadores que o Buratsuta for meio que trazer pra cá, não são páreos pra você, tá? E é aquela parada, quem vai decidir se vai ser usado ou não sou eu. Mas, enfim, eles não são páreos pra você, com exceção do Itoshi Sai, e o Ego manda real, acho que todo mundo tem noção disso. Certamente isso motiva alguns jogadores, principalmente com o retorno do Itoshi Sai. O Itoshi Hinman vai virar um monstro nessa fase de grupo e a gente pode sim colocar uma expectativa grande em cima dele.
O Inzaghi continua, então essa seleção do Batistuta é meio que um pedaço do Blue Lock. E o Ego ele fala, sim, entenda isso como um obstáculo irritante, que a gente vai contornar e tá tudo certo. De qualquer forma, caso a gente não vença a Copa do Mundo Sub-20, eu vou ser demitido do Blue Lock. E agora vem a justificativa. O Ego ele aceitou as coisas pelo bem do Blue Lock. Porque, caso contrário, talvez o Ego não conseguiria ter a Blue Lock TV que teve, já que o Batistuta deu todo o dinheiro para ele, mas pediu 3 vagas. E o próprio Ego ele fala, olha, eu também tô numa posição de corda bamba, igual vocês. Mas isso não muda o fato do que eu quero fazer, que é meio que produzir o melhor atacante do mundo e dar a vitória da Copa do Mundo para o Japão. E eu não vou deixar vocês caírem em mãos erradas até que eu consiga isso. O questionamento do Inzaghi para com o Ego não foi cozice, não foi arrogante, foi verdadeiro. A questão é que a justificativa do Ego também foi verdadeira e foi válida também. Beleza? A arrogância do Inzaghi fica mais para a primeira parte do capítulo. Agora, certamente, depois dessa fala, nós temos aqui os jogadores hypados e nós temos agora já a preparação para o primeiro jogo da Copa. Afinal de contas, faltam 2 horas para a Copa do Mundo começar e 2 horas a galera já tem que estar no estádio, já tem que estar se preparando e tudo mais. Já tem que estar no aquecimento para o jogo. E nós temos ali os fãs, o fã mirim do Inzaghi, as meninas que agora estão fãs do Inzaghi, estão tirando foto, estão com a camisa 11 e tudo mais. E Toshihin Shido também ganhou pôsteres ali, tem fãs tirando foto com os pôsteres, mas o fã mirim do Inzaghi é o que importa. E agora, para finalizar, e faltando 2 horas para a Copa do Mundo Sub-20, Nagi Seishiro aparece em direção ao estádio. Ele já está ali na esplanada e vai entrar ao estádio. Certamente, ele pode entrar no estádio para ver o jogo e ir embora. Ele pode entrar no estádio para ver o jogo, hypar e pedir pro Batistuta participar da seleção. Ele pode ir só para participar da seleção do Batistuta. Tem muitos e muitos fatores aqui, beleza? Mas o último capítulo não foi em vão. Certamente o Nagi, ele vai voltar a jogar bola. Agora é se ele vai voltar para Copa do Mundo ou se ele vai voltar para apenas após a Copa do Mundo. Beleza? São vários e vários questionamentos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do capítulo. Uma review maior aqui para vocês. E é nóis. Fui!